Era uma manhã fria e cinzenta na metrópole. O som cadenciado do rodo contra o piso de mármore importado do hall do grupo Calum era o único ritmo que Helena conhecia nos últimos 5 anos. Para qualquer um que passasse apressado vestindo ternos sob medida e ajustando relógios de grife, ela era apenas uma silhueta invisível de avental azul, com as mãos calejadas pelo uso contínuo de sabão e desinfetante. Ninguém ali imaginava que, sob o lenço enrolado em sua cabeça e o olhar esquivo, existia uma mulher que um dia fora aplaudida de pé em auditórios lotados na Europa. Doutora em linguística histórica e filologia, Helena dominava fluente e elegantemente 7 idiomas mortos. Contudo, a vida não perdoa sobressaltos. O corte drástico de verbas no departamento de pesquisa da universidade onde lecionava, somado à doença terminal de sua mãe, a arrastara para um abismo financeiro implacável. Para pagar as dívidas médicas acumuladas, o conhecimento ancestral deu lugar ao trabalho braçal. E Helena nunca se envergonhou de trabalhar duro, embora a saudade dos livros raros pesasse no peito como uma pedra. Tudo mudou em um fim de tarde de terça-feira. No 40º andar, onde ficava a diretoria executiva, a atmosfera era de puro desespero contido. Bernardo Medeiros, o jovem e arrogante C, e o do grupo Kaelum, andava de um lado para o outro na sala de reuniões com paredes de vidro. Conhecido por seu temperamento explosivo e pelo desprezo velado aos subordinados, Bernardo acabara de arrematar em um leilão internacional um artefato raríssimo, um pergaminho com texto em latim medieval entrelado com enigmáticos símbolos aramaicos. O documento era a chave para consolidar uma transação bilionária com investidores europeus que exigiam a autenticação completa do conteúdo. Contudo, os 3 especialistas em antiguidades contratados a peso de ouro por Bernardo falharam miseravelmente. Eles discutiam em voz alta, alegando que o dialecto era incompreensível e que a sintaxe era indecifrável. Irritado com a incompetência e com o prazo se esgotando, Bernardo vociferou, chamando a atenção de todos no andar. Helena, que limpava cautelosamente os vidros do corredor a poucos metros dali, parou involuntariamente o braço ao ouvir as frases truncadas que um dos especialistas lia em voz alta. Isso é um emaranhado de dialetos regionais, Sr. Medeiros. Não faz sentido gramatical, protestava um dos peritos. Sem perceber, Helena murmurou para si mesma, baixinho. Não é um erro sintático. É uma cifra de inversão litúrgica utilizada pelos escribas de Cluny no século XI. Bernardo, que saíra da sala bufando de raiva, ouviu o murmúrio. Ele parou e olhou para a mulher com o balde e o esfregão. Um sorriso debochado e cruel surgiu em seus lábios. "O que você disse, faxineira?" perguntou ele, marchando em direção a ela com os braços cruzados. Helena engoliu em seco, mantendo a cabeça baixa. "Nada, senhor. Apenas me distraí." Não. Eu ouvi. Você acha que sabe mais do que doutores em história que cobram 100 mil reais por parecer? Bernardo riu alto, atraindo o olhar de dezenas de funcionários e diretores que saíam de suas salas. Quer saber de uma coisa? Vou te dar uma oportunidade. Eu te dou o meu salário deste mês. Exatamente 100 mil reais, se você traduzir este documento até amanhã de manhã. Mas se falhar, limpa este prédio inteiro de joelhos e pede demissão. O que acha? A humilhação era palpável. A risada abafada de alguns executivos ecoou pelo corredor. Bernardo tirou o celular do bolso e começou a filmar a cena, querendo registrar o que considerava uma piada perfeita para seus pares. Helena olhou para o celular gravando, olhou para os olhos pretensiosos de Bernardo e, finalmente, para a cópia do pergaminho sobre a mesa de reunião. O orgulho adormecido por anos de apagamento despertou como uma chama viva. "Aceito o desafio, Sr. Medeiros",
respondeu ela, firme, mantendo o olhar fixo no executivo. Helena pegou a folha impressa com a cópia de alta resolução do pergaminho e saiu do prédio com a cabeça erguida. Ela não foi para casa. Pegou o metrô até um pequeno apartamento no centro da cidade, onde vivia o professor Gabriel, seu antigo mentor, e um dos poucos homens que ainda se lembrava do brilho acadêmico de Helena. Gabriel abriu a porta e, ao ver sua ex-aluna mais brilhante com papéis em mãos e o olhar faiscando, soube imediatamente que algo grande estava acontecendo. Helena, minha querida, o que é isso? Perguntou o velho professor, ajeitando os óculos. É a minha liberdade de volta, professor, disse ela, espalhando as folhas sobre a mesa de carvalho coberta de poeira e livros velhos. Passaram a noite em claro, sob a luz amarelada de um abajur. Helena usou suas anotações pessoais, dicionários morfológicos raros e a sabedoria acumulada de anos de dedicação. Enquanto Gabriel checava referências cruzadas em tomos antigos, Helena decodificava o manuscrito com uma precisão cirúrgica. De onde você está assistindo esse vídeo? Comente aqui abaixo. Ela descobriu que o texto não era apenas um escrito religioso comum. Tratava-se do testamento clerical de um influente bispo do século XI, detalhando a doação e a localização de terras e relíquias de valor inestimável para a ordem. O uso do aramaico intercalado não era aleatório, mas sim um código de proteção contra falsificações da época. O documento não valia apenas o valor histórico básico. Era um título de propriedade ancestral, autenticado que valia milhões de euros no mercado internacional. Ao amanhecer, com os olhos cansados mas a alma radiante, Helena concluiu a tradução, acompanhada de um relatório técnico de 12 páginas, fundamentando cada escolha gramatical e histórica, coassinado pelo professor Gabriel. Às 9 da manhã, a sala de conselho do grupo Kaelum estava lotada. Bernardo Medeiros havia convidado a diretoria em peso, além dos peritos do dia anterior, para presenciar o que ele imaginava que seria a humilhação pública final da faxineira. Ele exibia um sorriso convencido, seguro de que terminaria amanhã divertindo seus pares. Helena entrou na sala. Estava sem o avental de trabalho. Vestia uma calça jeans simples, mas trazia uma postura ereta, impassível e imponente. E então, Helena, trouxe seu dicionário de bolso ou vai começar a limpar o chão agora mesmo? Debochou Bernardo, provocando risos na mesa. Sem proferir uma única palavra de rebate provocativo, Helena colocou os relatórios encadernados sobre a mesa de centro, exatamente à frente dos peritos contratados. O documento que o senhor comprou não é uma simples carta litúrgica, começou Helena, com uma voz clara, projetada e articulada que fez o ambiente se calar instantaneamente. Trata-se do testamento de Bispo Ademar, datado de 1096. A mistura do latim medieval com símbolos aramaicos segue a norma da chancelaria de Cluny, para evitar adulterações por tropas laicas durante as cruzadas. Os peritos arregalaram os olhos e avançaram sobre os papéis. Helena começou a discorrer fluentemente sobre a morfologia das frases, citando passagens em latim de cabeça, traduzindo-as simultaneamente e apontando as falhas crônicas de leitura que os pretensos especialistas haviam cometido no dia anterior. A cada explicação técnica, a sala afundava em um silêncio sepulcral. Um dos peritos, visivelmente pálido, levantou os olhos do relatório e olhou para Bernardo. Meu Deus, ela está absolutamente certa. Isso é um achado inestimável. O documento é 100% autêntico e a tradução é irrefutável. Quem é essa mulher, senhor Medeiros? Bernardo perdeu a cor. O sorriso zombeteiro desapareceu, dando lugar ao choque e ao pavor. Eu sou a doutora Helena Vasconcelos, disse ela, encarando o CEO diretamente nos olhos. Ex-professora titular de filologia e ex-pesquisadora-chefe, e o senhor me deve R$100.000.
Balançado e visivelmente humilhado diante de toda a diretoria e dos investidores, Bernardo tentou disfarçar, mas não teve escolha. Pressionado pelos olhares de reprovação dos conselheiros, que perceberam a brutal falta de integridade do executivo, ele assinou a transferência bancária imediata sob o olhar atento do jurídico da empresa. Mas o destino ainda tinha uma última cartada. O vídeo que Bernardo havia gravado no dia anterior, zombando de Helena e fazendo a aposta, foi vazado na internet por um dos funcionários do andar que se indignara com a cena. Em questão de horas, a gravação viralizou, acompanhada pela notícia de que a faxineira humilhada era uma acadêmica brilhante que dera uma aula magistral ao executivo. A opinião pública caiu em peso contra a atitude arrogante de Bernardo Medeiros. A reputação do CEO ruiu e as ações da empresa despencaram, forçando o conselho a afastá-lo da liderança. Com o dinheiro da aposta, Helena quitou todas as suas pendências financeiras e reestruturou sua vida. Ela não usou sua vitória apenas para benefício próprio. A repercussão do caso fez com que a reitoria da universidade e o Conselho da Biblioteca Nacional revisassem suas posições e reconhecessem a injustiça que a demissão de pesquisadores havia causado anos antes. Helena foi convidada a assumir o cargo de consultora sênior de acervos raros na Biblioteca Nacional, tornando-se uma das especialistas mais respeitadas do país no diagnóstico e restauração de documentos antigos. Agora, vestindo suas roupas acadêmicas e circulando pelos majestosos corredores de Jacarandá da Biblioteca Nacional, Helena carrega consigo a memória dos anos em que segurou o esfregão. Ela criou uma fundação de apoio jurídico e educacional para trabalhadores do setor de serviços, garantindo que ninguém mais fosse invisibilizado ou diminuído por sua profissão. Helena provou ao mundo e a si mesma que o verdadeiro conhecimento e a dignidade jamais podem ser apagados por um avental ou pela arrogância dos que julgam as pessoas pelas aparências. O que você achou da história? Me responda nos comentários e se inscreva no canal para mais contos.